A expulsão do embaixador britânico na Rússia não é apenas mais um capítulo nas tensões diplomáticas. É um sinal claro de que o jogo de poder entre essas potências está se intensificando. Em meio a um conflito já explosivo na Ucrânia e sanções que parecem não ter fim, o que realmente está em jogo? As alegações de espionagem e atividades subversivas não são apenas palavras. Elas revelam um cenário onde cada movimento é calculado e cada decisão pode ter repercussões globais. O que isso significa para o futuro das relações internacionais? A recente decisão da Rússia de expulsar um diplomata britânico gerou novas especulações sobre as tensões diplomáticas que se intensificam a cada dia. No entanto, essa medida vai além de uma simples represália isolada. Ela é parte de um cenário mais amplo, no qual Moscou vê as ações de potências ocidentais, em particular o Reino Unido, como uma constante ameaça à sua soberania e segurança nacional. Para a Rússia, a acusação de espionagem contra o embaixador britânico não é um incidente único, mas mais uma manifestação de um padrão de interferência externa que vem se ampliando desde o início do conflito na Ucrânia. O diplomata, que já estava em Moscou há bastante tempo, foi acusado de se envolver em atividades que vão contra as convenções diplomáticas, sendo apontado como agente de espionagem que teria usado documentos falsificados para coletar informações confidenciais sobre a Rússia. Essa alegação se insere dentro de uma narrativa maior em que a Rússia, fortemente ressentida com a postura do Reino Unido na crise ucraniana, vê Londres como um jogador central em um esforço coordenado para enfraquecer sua posição global. O governo russo tem repetidamente acusado o Reino Unido de intervir de forma negativa em questões internas de outros países, e a Ucrânia seria mais um exemplo desse envolvimento. Em contrapartida, o Reino Unido reagiu com veemência, rejeitando as acusações de Moscou, classificando-as como sem fundamento. A diplomacia britânica procurou minimizar o impacto desse episódio, mas a realidade é que esse conflito está se tornando um reflexo de uma relação marcada pela desconfiança crescente. A expulsão do diplomata é mais uma etapa dentro de um ciclo de represálias que começou há algum tempo, com a Rússia já tendo tomado medidas semelhantes contra outros representantes britânicos nos últimos meses. Esse incidente não deve ser visto apenas sob a ótica da espionagem, mas como um reflexo de um cenário geopolítico mais amplo, onde as embaixadas, normalmente vistas como pontos de comunicação, se tornaram centros de disputas furtivas entre grandes potências. A atitude firme da Rússia reflete seu receio em relação a qualquer tipo de interferência ocidental em seus assuntos internos e um claro aviso de que ela responderá com determinação a qualquer ação que considere como um ataque à sua integridade nacional. No entanto, essa atitude pode ter efeitos inesperados, não apenas nas relações bilaterais entre a Rússia e o Reino Unido, mas também em uma escala global. A crescente escalada das tensões entre as duas potências pode resultar em um isolamento diplomático ainda mais profundo para a Rússia, que, além de enfrentar críticas de países ocidentais, pode ver sua posição internacional enfraquecida à medida que se fecha em um círculo cada vez mais restrito de aliados. Esse isolamento tem o potencial de dificultar qualquer possibilidade de diálogo para a desescalada do conflito, o que torna ainda mais desafiadora a busca por uma solução pacífica. À medida que as interações diplomáticas se tornam mais tensas, a probabilidade de erros de cálculo ou mal-entendidos aumenta, o que pode levar a uma intensificação das hostilidades. Além disso, a constante desconfiança e hostilidade no cenário internacional pode abrir espaço para que países tomem atitudes mais drásticas, com governos buscando formas alternativas de retaliar ou se proteger, seja por meio de sanções econômicas, movimentações militares ou operações clandestinas. A pressão internacional sobre a Rússia tende a aumentar substancialmente, com organismos como a União Europeia e os Estados Unidos intensificando suas vigilâncias sobre os desdobramentos dessa crise. No entanto, ao mesmo tempo em que o Ocidente se posiciona contra a Rússia, outras potências, como a China, observam o cenário com interesse, aproveitando as divisões no campo diplomático para ampliar suas próprias estratégias geopolíticas. O cenário é, portanto, altamente dinâmico
dinâmico e imprevisível, o que coloca os países em uma posição cada vez mais delicada em que cada movimento deve ser cuidadosamente calculado para evitar um confronto maior. Esse episódio também levanta questões sobre os limites da diplomacia em um mundo que se torna cada vez mais polarizado. A expulsão de diplomatas, uma prática que já foi vista como um último recurso em situações de crise, se transformou em uma resposta mais comum a conflitos diplomáticos, o que pode indicar uma falta de confiança nas instituições tradicionais de diálogo. À medida que esses gestos se multiplicam, o risco de um confronto de maior escala também cresce, especialmente quando potências nucleares, como a Rússia, estão envolvidas. O uso de embaixadas não apenas como pontos de comunicação, mas como verdadeiros centros de espionagem e influência, reflete a complexidade do cenário internacional atual, onde as grandes potências estão constantemente tentando consolidar suas posições geopolíticas, enquanto outras nações, com interesses próprios, entram em cena para contestar ou apoiar as ações dos blocos tradicionais de poder. Ao adotar atitudes como a expulsão de diplomatas, Moscou reforça sua imagem de resistência e autonomia, desejando se apresentar como uma potência que não se submete a pressões externas. Isso fortalece sua narrativa interna, mostrando ao seu povo que o país é capaz de se proteger contra o que considera ser um ataque às suas instituições e à sua soberania. Por outro lado, as ações russas também têm implicações em termos de alianças internacionais. O apoio que Moscou recebe de países como a China pode ser ampliado em resposta à crescente pressão do Ocidente, o que, por sua vez, poderia mudar o equilíbrio de poder global. Em última análise, a forma como essa crise se desenrola terá repercussões não apenas para os países diretamente envolvidos, mas para todo o sistema internacional, com efeitos que poderão ser sentidos por anos. A medida tomada contra o diplomata britânico, portanto, não é apenas uma resposta a um incidente específico, mas uma afirmação clara e estratégica de postura por parte da Rússia. Para Moscou, essa expulsão é mais do que um simples ato punitivo. Ela reflete a crença de que a diplomacia internacional não deve ser apenas uma troca de palavras, mas uma arena em que os interesses nacionais devem ser defendidos de forma implacável. A Rússia, com uma longa história de confrontos diplomáticos e uma abordagem muitas vezes implacável em relação ao Ocidente, vê a sua ação como um marco de resistência diante do que considera ser uma pressão externa contínua sobre sua soberania. A medida deixa claro que, para o Kremlin, qualquer tentativa de ingerência, seja por meio de espionagem, sabotagem ou manipulação política, será confrontada com respostas duras, sem hesitação. Isso torna o ambiente global ainda mais volátil e imprevisível, com as tensões entre potências se intensificando a cada novo episódio. O que poderia ser uma simples disputa diplomática acaba se transformando em um reflexo das disputas geopolíticas mais amplas que definem o cenário mundial atual, em que grandes potências buscam consolidar sua influência em um mundo cada vez mais polarizado. A diplomacia, que em outros tempos poderia ser um campo de diálogo, entendimento e resolução de conflitos, hoje se converteu em uma arena de acusações, rivalidades e confrontos, em que cada ação tem o potencial de desencadear uma reação em cadeia de repercussões. O uso de medidas como a expulsão de diplomatas demonstra que, para muitas nações, a comunicação no palco internacional vai além da negociação, sendo muitas vezes um reflexo das relações de poder e controle. Neste contexto, o que se espera agora é que a comunidade internacional reaja a esse novo episódio de forma coordenada e estratégica, evitando que esse incidente se transforme em um gatilho para uma escalada ainda maior do conflito. A resposta global precisa ser cautelosa, equilibrada e eficaz, de modo a não agravar as tensões e, ao mesmo tempo, assegurar que o princípio da soberania e da segurança nacional seja respeitado por todos os lados. No entanto, enquanto as discussões diplomáticas ganham intensidade, as relações entre Moscou e Londres continuarão a se deteriorar, com cada uma das partes apostando cada vez mais em uma política de enfrentamento direto, onde o espaço para a negociação e o entendimento parece cada vez mais estreito.
Esse cenário, embora previsível, levanta uma série de questões sobre o futuro da diplomacia tradicional, especialmente em um momento em que as potências globais estão cada vez mais dispostas a recorrer a medidas unilaterais como forma de afirmar seu poder. A expulsão do diplomata britânico serve assim como um lembrete de que na diplomacia as palavras podem ser tão poderosas quanto as ações e que cada decisão, cada movimento estratégico tem o potencial de gerar repercussões muito além do que imaginamos. Em um mundo interconectado e altamente sensível, até as respostas mais calculadas podem desencadear uma série de eventos imprevisíveis, transformando o que parecia ser uma crise isolada em um novo capítulo de uma rivalidade global mais ampla. Esse incidente marca, portanto, um ponto de inflexão nas relações internacionais, onde a diplomacia, longe de ser um mecanismo de pacificação, torna-se uma ferramenta de confronto, e onde cada jogada no tabuleiro internacional carrega consigo o peso de consequências de longo alcance.